Deus, Ele é bom. Nós vamos nessa manhã buscar a presença do Senhor, nós vamos buscar a face do nosso Deus. Essa é uma manhã mais do que especial que Deus nos permite estar juntos. E meus irmãos, nós hoje vamos dar início a uma série de mensagens muito especial. Você sabe que eu estava esses dias, voltei de viagem do Brasil e eu estava ouvindo a nossa rádio. E de domingo, na programação da rádio, nós fazemos questão de, durante todo o dia, nós colocarmos mensagens, nós colocarmos cultos, e nós retransmitimos cultos que são ministrados pelos nossos pastores, que são líderes dos estados no Brasil. São homens que têm uma experiência muito grande com Deus, são homens que pastoreiam centenas de pastores, milhares de pessoas, e tem sido realmente muito especial, tem ajudado muitas pessoas. E eu estava ouvindo uma ministração, do pastor Eduardo, que é o nosso líder lá do Distrito Federal, da capital, do nosso país. E ele, no meio da mensagem, eu estava dirigindo, e no meio da mensagem, ele falou algo e aquilo chegou no meu coração. Aquilo chegou de uma forma muito especial no meu coração. E eu fui meditar sobre aquilo. E nisso Jesus me deu essa série de mensagens que nós vamos ministrar a partir de hoje, na qual nós estamos chamando de perfis espirituais, identificando os espíritos através do comportamento. Por mais que o nome na qual nós colocamos nessa série possa parecer algo, isso tem a ver com o quê? Com ciência, tem a ver com psicologia, tem a ver com nada disso. Isso tem a ver com a palavra de Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, o Senhor nos chamou para sermos livres. O único Espírito que pode habitar na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Qualquer outro, esse não tem espaço na nossa vida e não vai fazer morada no nosso coração. Mas muitas vezes nós acabamos observando pessoas, acabamos observando comportamentos, e as pessoas dizem assim de uma forma clara: isso é meu jeito de ser, isso é minha forma de ser, isso... Então nós aceitamos muitas vezes, muitas coisas na vida como se fossem comportamentais, como se fossem normais. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, tudo nelas é mudado e é transformado. Deixa eu fazer uma pergunta e me respondam com sinceridade. Quem aqui, depois que aceitou Jesus, mudou muito na sua forma de pensar e na sua maneira comportamental de ser? Faz assim. Por que isso aconteceu? Porque Jesus trabalhou na sua vida. Porque Jesus operou em você. A Bíblia fala sobre um homem em Gadara, um endemoniado gadareno, lá do livro de Marcos. Esse homem, meu irmão, vivia morando nos sepulcros, vivia se ferindo com pedras, ninguém podia amansar esse homem, mas quando ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu com esse homem? Passou a estar assentado, vestido e em perfeito juízo. Então, que história é essa de que é meu jeito, é meu comportamento? Às vezes nós ignoramos o mundo espiritual e nós não podemos. Porque há muitas coisas que a Bíblia Sagrada mostra, e a Bíblia Sagrada é tremenda, porque a palavra de Deus, ela nos traz realmente tanto acertos quanto erros dos homens de Deus ali descritos, mas tudo isso serve para o nosso entendimento, para que nós possamos entender o que é certo e seguir o que é certo. E entender que aquilo que não é bom, o Senhor já mostrou exatamente o que é que acontece para quem decide seguir naquela direção, manter aquela postura. Então, para que nós possamos rejeitar isso na nossa vida. Então, a partir de hoje, aquilo que nós vamos estudar aqui nos próximos 14 domingos, com certeza vai nos ajudar e muito. Porque nós vamos, através de homens e mulheres descritos na Bíblia Sagrada, nós vamos observar ações e comportamentos e que não podem ser replicadas por nós. Porque se nós aceitarmos isso e replicarmos isso, nós vamos viver o fim que eles tiveram.
mas aquilo que nós buscamos não é ter o fim que eles tiveram. Aquilo que nós buscamos é viver aquilo que o Senhor espera para cada um de nós. E saiba que Deus tem planos de paz para cada um de nós. Amém? Eu vou pedir para entregarem os estudos para você, eu preparei com muito carinho e nós vamos juntos meditar. Então, estudo de um lado, Bíblia do outro, porque a nossa fonte, a nossa base é a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar mais uma vez nessa manhã. Se você está com a sua Bíblia, já abra por gentileza em Gênesis capítulo 4, porque hoje no início da nossa série, do nosso estudo, hoje nós vamos tratar sobre o espírito de Caim. E é esse que não vai permanecer na nossa vida. Amém? Gênesis, capítulo de número 4, versículos 1 e seguintes. Gênesis, capítulo de número 4, versos 1 e seguintes. Abra sua Bíblia, por favor, faça nela suas anotações que você puder fazer. E também acompanhe no estudo para que juntos nós possamos avançar no conhecimento de Deus. Amém? Todo mundo já recebeu o estudo? Coloque então a mãozinha direita assim no coração, feche seus olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, que nessa manhã a Tua palavra seja revelada ao meu coração, que não seja, Deus, nada de conhecimento humano, mas que seja a revelação do Senhor, plena no meu coração, e que o Senhor faça em mim uma grande obra. E se esse espírito de Caim estiver na minha vida, que seja arrancado hoje, em nome de Jesus, pois eu creio que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Amém? Vamos ler o texto sagrado, Gênesis, capítulo de número 4, versos 1 e seguintes. Acompanhe comigo a leitura. Diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Diga graças a Deus. Então aqui está o relato inicial sobre Caim. E Caim, meus irmãos, nós vamos compreender que ele traz o seguinte perfil. Caim, ele viveu uma vida
de religiosidade sem obediência. E é este o cuidado que nós precisamos ter. É nós aprendermos a viver uma vida na presença de Deus, mas não viver uma vida religiosa, mas viver uma vida em conformidade com aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Diante desse relato, nós conseguimos enxergar um homem que vai diante de Deus, que se apresenta a Deus, que tem liberdade de chegar diante da face do Senhor, mas que não reconhece o verdadeiro valor de poder se chegar diante da face do Senhor. Um homem que tem a oportunidade de, quando se chega a Deus, fazer o melhor para com Deus, mas não era aquilo que na sua essência e no seu coração realmente ele desejava. A porta da casa de Deus está aberta todos os dias. Nós temos vários cultos aqui na semana. E para nós não importa se são cultos menores ou são cultos maiores, porque há um privilégio em poder ter a porta da casa de Deus aberta para receber pessoas, seja uma, sejam duas, seja 50, seja 100 ou sejam mais. Isso não importa. São vidas, são almas. E ainda mais no nosso dia a dia nós sabemos. Tem muita gente que hoje gostaria de estar aqui, mas está trabalhando nesse momento. A América muitas vezes leva as pessoas a não terem algumas escolhas. Ou até que haja um conhecimento maior a ponto de poder tomar algumas decisões em fé. Mas isso o tempo e a maturidade leva as pessoas a fazerem. Mas o que acontece, meus irmãos? Não é só o fato de eu poder vir à igreja e estar na igreja, porque dizem que igreja de porta aberta, até cachorrinho entra, né? Até cachorrinho. Então não é o fato de você ter a igreja de porta aberta e poder entrar, não é o fato de vir aqui num domingo de manhã para congregar, mas é a maneira e a forma pela qual eu e você estamos aqui. É o real objetivo pela qual nós estamos aqui. Porque de uma forma natural a gente diz, o fulano está na igreja, eu fui na igreja, eu vou à igreja, eu frequento uma igreja. Mas qual é o real motivo pela qual nós estamos fazendo isso? O que nos motiva a estar aqui? O que nos motiva a buscar a Deus? É voluntário o fato de eu estar aqui? Ou eu venho porque o meu marido vem, eu venho porque a minha mulher vem, eu venho porque o meu amigo está aí, porque eu não tenho o que fazer, então eu vou, ou porque eu tenho algum interesse a ser alcançado, então aí eu vou. Então muitas vezes, meus irmãos, todas estas coisas, na qual, entre aspas, são boas, mas na verdade são apenas meros princípios religiosos. Porque aquilo não é feito de coração, não é feito com essência. Porque eu louvo a Deus, porque eu leio a Bíblia. Porque muitas vezes isso nada mais é do que uma mera prática religiosa na minha vida. Da mesma forma que eu fui acostumado a acordar de manhã, escovar o dente para sair, eu também fui acostumado a ler a Bíblia. Mas para mim a Bíblia nada mais é do que um livro de cabeceira, e eu leio como eu leio a Clarice Lispector, como eu leio Shakespeare, como eu leio, Machado de Assis, ou como eu leio algum autor cristão, enfim. É como se fosse mais um livro, na qual eu me baseio, na qual eu olho para ele. Mas a Bíblia Sagrada não é mais um livro ou apenas um livro. E não se compara a nada disso, porque ela é a palavra de Deus. Tem muita gente que se baseia na palavra de Deus para fazer atrocidades por aí. Não está escrito na Bíblia. Como dizem os estudiosos, o texto sem contexto é apenas pretexto. E aí é o que muitos fazem. Utilizam a Bíblia Sagrada como um mero pretexto, para poder justificar suas práticas e as suas ações.
Então, quando nós olhamos para Caim, nós vemos exatamente alguém desta maneira, alguém desta forma. E esse espírito, infelizmente, me parece que continua vivo dentro dos corações. E isso tem que ser aniquilado. Na nossa vida, nós não podemos aceitar isso. Vamos no estudo um pouco. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, mas a sua história não é de conquista, e sim de tragédia espiritual. Ele representa o espírito de religiosidade sem entrega verdadeira, a inveja disfarçada de zelo e a rejeição à correção de Deus. É uma figura que ainda hoje inspira atitudes perigosas e destrutivas no meio do povo de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção é: ao cabo de dias, a Bíblia diz que Abel vai diante do Senhor e Caim vai diante do Senhor para levarem a ele uma oferta. Vamos ler de novo o texto de Gênesis 4? Vamos ler dos versos 3 e seguintes. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Deus faz acepção de pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Não, jamais. Mas Deus faz acepção de comportamento. É importante a gente entender isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não tem branco, não tem negro, não tem cafuso, não tem mameluco, não tem mulato, não tem nada disso. Não tem pobre, não tem rico, não tem quem tem pouco estudo ou quem é mestrado, doutorado. Todos são iguais perante Deus. Todos. Essa distinção quem faz é o homem. É o homem. O homem cada vez quer criar distinções. Recentemente, agora até o sexo, que agora decidem chamar de gênero para dizer que existe o gênero feminino e o gênero... Então, o homem ele vive buscando fazer as suas distinções. Não tem nada a ver com Deus e com a essência da criação de Deus. Mas comportamento, Deus observa. Comportamento, Deus observa. Ambos se chegam diante de Deus e ambos apresentam uma oferta a Deus. Caim, ele era lavrador da terra. Então, a terra já havia, desde o princípio, na criação de Deus, produzido os seus frutos. Então, para ele, simplesmente foi lá, recolheu alguma meia dúzia de frutos que ele achou lá e apresentou ao Senhor. Já o Abel, diferente dele, a Bíblia diz que o Abel apresentou a primogênita das suas ovelhas. Veja que não há menção à qualidade dos frutos, ao zelo pelos frutos ou ao cuidado da árvore plantada para que o fruto fosse gerado. A Bíblia só diz que ao cabo de dias ele pegou dos frutos e apresentou a Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Abel, ele leva do primogênito das suas ovelhas. Abel sabia o que estava fazendo, Abel zelava por aquilo que lhe era confiado. E Abel, no momento de se chegar a Deus, ele faz questão de separar a primogênita das ovelhas, ou seja, a primeira delas. Aquela que, na verdade, gerou-se uma expectativa para que viesse. Isso é igual filho, meus irmãos. Quem aqui tem mais de um filho? Do primeiro para o segundo foi diferente, foi ou não foi? Porque o primeiro é aquela expectativa, primeiro filho, como é que vai ser, compra roupinha, não sei o que, bababá. Não é assim? Qualquer chutezinho já vai no médico. E agora, doutor? Calma, só está de 3 meses, ainda falta 6. Tenha paciência. Aquela... Depois que passou pelo primeiro, meu irmão, como que é o segundo?
Aí já usa a roupa do primeiro, já não tem mais... Quando chega no terceiro, no quarto, então, aí... Diz que filho caçula fica reclamando, não? Aí o mais velho fica, né, tudo agora velho. Mas enfim, meus irmãos, quando é o primeiro, aquilo gera para você, olha, não, isso é para Deus, eu vou... Então você veja que antes mesmo de oferecer algo a Deus, já havia no coração um desejo de Abel de não prestar um culto de qualquer jeito, de não se apresentar a Deus de qualquer jeito, mas para Deus realmente fazer o seu melhor. Isso na questão de quantidade, não, é como o exemplo da viúva pobre. Todos botavam fortunas ali, Jesus em frente ao gasofilácio lá só observando. E chegou uma mulher que pegou umas moedinhas e apresentou, e Jesus naquela hora pontua, dizendo, olha, todos aqui ofertaram, mas quem melhor fez foi ela. Porque da sua pobreza, ela deu tudo aquilo na qual ela tinha. Então você veja que não é quantidade, meu irmão, não tem a ver com isso. Tem a ver com o temor no coração. Quando você traz o teu dízimo à casa de Deus, não importa se o teu dízimo é $1, $10, $20, $50, $100, $1.000, $10.000, não importa. Não é isso. O homem que mensura, não, você é melhor por isso, não, você, vou dar mais... Isso é coisa humana, mas não é divino. Porque o teu dízimo representa a tua fidelidade, é daquilo que Deus lhe confia a ter, você entende. O meu dízimo pertence a Ele, é para sustento da casa dele. Então você simplesmente, está aqui Deus, se eu ganhei 100, qual que é meu dízimo? É 10. Está aqui, Senhor, obrigado pela provisão que o Senhor me deu. Mas o dia que eu ganhar 10.000, então a 10ª parte é 1.000. Senhor, está aqui, ó, graças por aquilo que o Senhor me deu. E pronto. E à medida que Deus move o meu coração a ofertar, eu vou fazer sem barganhar com Ele, mas eu vou fazer com o meu coração aberto, reconhecendo o valor da oferta e entendendo o que essa oferta vai gerar na vida das pessoas que a casa dele terá condições de poder alcançar, mas também na minha própria vida. Porque quando o meu coração é aberto e voluntário, Deus sabe disso. Quando eu faço isso com amor, Deus ele sempre me honra. E por isso que Deus abençoa pessoas que agem com fé. Porque Deus olha para o seu coração. Fazer igual uma vez, o Dr. Kenneth Hagin contou nos livros dele que eu li. Ele disse que lá na igreja dele chegou um rapaz e ele estava numa situação muito difícil. E naquele dia Deus moveu o coração dele e ele queria muito ajudar, mas ele não tinha nada para ajudar. E ele sentiu no coração e ele foi até o altar, ele pegou o documento do carro que ele tinha e falou assim, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas é isso que eu tenho, e eu senti de dar e fazer essa doação. Posso fazer dessa forma? O pastor disse, sim, pode. Depois você transfere para a igreja direitinho e faz essa entrega. E ele foi e fez essa doação, ninguém pediu, mas ele sentiu no coração de fazer isso. E mais para frente ele vai e conta um testemunho dizendo, olha, naquele dia eu ouvi uma palavra, Deus tocou no meu coração, o pastor falou sobre a doação e eu fiz essa entrega e hoje Deus me abençoou, os meus negócios avançaram, a fazenda começou a produzir e hoje os irmãos sabem, né? Eu chego aqui à igreja até de helicóptero muitas vezes, o pessoal ouviu aquilo ali, é desse jeito, ele deu um carro, ganhou um helicóptero, aquele dia foi o dia que todo mundo quis dar documento no altar. Aí ele falou assim, os irmãos depois tiveram que chegar de ônibus ou de carona, porque não é isso, pessoal. Mas é isso que muitas vezes as pessoas elas têm em mente. Então o fato de fazer, não. As coisas do Senhor, elas precisam ser feitas com fé, elas precisam ser feitas com o coração aberto, elas precisam ser feitas com entendimento, elas precisam ser feitas com propósito. Porque senão nós vamos nos enganar nós mesmos. Por isso que tem muito escândalo na obra de Deus, por isso que as pessoas falam mal quando você dizima e quando você oferta, por isso que muitas vezes as pessoas criticam a igreja por conta de ações como essas, que às vezes a essência do porquê a pessoa faz
é achar que fazendo aquilo ela vai conseguir algo melhor de Deus, ou achando que fazendo aquele sacrifício ela vai conseguir. Só que Deus, ele não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então até aquilo que eu faço para Deus, e oferta não é só dinheiro não, pessoal, mas a principal oferta é a nossa vida, é a nossa entrega, é a nossa busca, né? É o poder me lançar diante do Senhor. Isso não pode ser feito de qualquer jeito, com propósitos escusos. Isso precisa ser feito com uma entrega verdadeira, genuína, real, porque Deus observa isso e Deus honra isso. Então naquele momento Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus não aceita a oferta de Caim. Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus não aceita a oferta de Caim. E o que aconteceu? Naquele momento, o Caim, ele traz a essência, aquilo que na verdade já estava dentro dele e que não era conhecido. Meu irmão, quando tem gente que quando você diz um não para essa pessoa, ela muda a cara com você completamente. E muitas vezes Deus lhe permite falar não, porque na verdade a essência que está ali no oculto vai ser revelada. Vai ser revelada. Tem muita gente que quer fazer as coisas como ela quer, mas quando alguém determina que seja de outra forma, não concorda. E aí aquilo que é mais fácil para as pessoas fazerem quando algo é diferente do que elas querem que seja, é pegar a sua malinha e fazer o quê? Embora. Porque as pessoas não querem o confronto. E as pessoas se chateiam com aqueles que são honestos e verdadeiros com elas. Tem muita gente que prefere os beijos enganosos. Só que a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. E Deus naquele momento pontua de uma forma clara a Caim o porquê que não aceita aquela oferta. E isso mexeu profundamente com ele. Lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 4, vamos abrir a nossa Bíblia. A Bíblia Sagrada trata sobre essa oferta. Veja que posteriormente esse assunto é trazido de novo à tona. Quando a Bíblia trata sobre fé, Hebreus capítulo 11, verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então perceba que a Bíblia Sagrada lá na frente traz o entendimento para o nosso coração. A oferta na qual Abel fez foi uma oferta de fé. A oferta que foi rejeitada porque foi uma oferta que nela não havia fé, certeza, convicção. Foi algo que foi feito simplesmente por fazer. Continuando no nosso estudo. A diferença entre a oferta de Abel e a de Caim não era apenas o que foi oferecido, mas a fé e o coração por trás. Caim ofereceu algo sem fé, apenas por obrigação religiosa. Esse é o ponto. Meu irmão, como que é a nossa oferta a Deus diária? Como é que nós temos ofertado a Deus diariamente? E aí volto a dizer, não é só o nosso dízimo, a nossa oferta, algo financeiro, quando a gente vem aqui à casa de Deus, não. Mas qual tem sido a nossa oferta, a nossa vida, a nossa entrega a Deus? Porque volto a dizer, a porta da casa de Deus está aberta, os cultos acontecem regularmente. Mas qual é a essência do porquê estamos aqui nesta manhã? Qual é a essência? Porque quando a palavra vem docinha, a gente gosta, mas no momento que toca na ferida e vai revelar quem nós somos, aí a gente espirra.
Então eu não vou nem ficar muito triste se eu ver que nesses dias o Senhor também fazer uma limpeza na nossa igreja. Mas eu vou entender. Aquilo que permanecer vai permanecer limpo e purificado. Porque de tempos em tempos o Senhor faz uma limpa na casa dele, porque a casa é dele. E a nossa responsabilidade, meu irmão, não é encher a igreja. A nossa responsabilidade é levar pessoas ao céu. Eu já disse isso a vocês. Eu já comecei muitas igrejas na minha vida. Já preguei para 1, 2, 3. Sei o que é estar na frente de 300 mil pessoas. Sei o que é estar na frente de Morumbi lotado. Sei o que é estar na frente de Maracanã lotado. Sei o que é estar na frente em Pacaembu lotado. Sei o que é estar na frente em Aterro do Flamengo lotado. Sei o que é me comunicar e apresentar eventos no meio de milhares de pessoas. Já fiz tudo isso na minha vida. Sei o que é em um dia de semana pregar para 7, 8, 9 mil pessoas, porque fiz isso anos da minha vida. Para mim não tem diferença nenhuma em eu poder estar pregando em uma igreja no Brasil superlotada, ou estar pregando aqui em cultos da semana que eu faço para 10, 15, 20 pessoas. Para mim é a mesma coisa, meu irmão. Faço isso com o maior amor, porque cada pessoa é preciosa para Deus. E muitas vezes uma pessoa dessa pode, na verdade, se tornar alguém que vai levar milhares e milhões de pessoas ao Senhor. Quantos hoje, através das redes sociais, não estão fazendo um trabalho bonito, porque Deus fez uma obra na vida delas, e essa pessoa muitas vezes nunca subiu no altar, mas hoje está fazendo um trabalho para Deus e está levando milhares de pessoas que a seguem nas redes sociais a servir o Senhor, alcançando pessoas que muitas vezes nós não alcançamos, e talvez nem vamos alcançar pelo nosso jeito de ser, pela maneira como conduzimos, mas vão alcançar através dessas pessoas, e talvez você seja uma delas. Então essa nossa entrega, ela precisa ser verdadeira. Eu nunca me esqueço de um dia, eu estava fazendo um culto lá na nossa sede em São Paulo, e eu entrei no altar, e assim que eu cheguei no altar e eu parei, o missionário mandou me chamar, e eu não tinha nem começado a orar, subi correndo para o escritório. Eu falei, pois não, missionário. Ele disse assim para mim, ô Glauber, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você subir no altar para pregar, pregue como se fosse a última oportunidade que Deus te dá. Pregue como se fosse a última oportunidade de você levar a palavra para salvar uma pessoa. Eu disse, entendeu? Eu disse, sim, senhor. Eu nunca me esqueci disso. Então, se é para fazer o melhor. Se é para fazer com inteireza de coração. Assim tem que ser o nosso culto. E não meramente algo religioso. Eu venho por vir, eu canto por cantar, eu louvo por louvar, eu oferto por ofertar, eu falo de Jesus por falar. Ah, isso é o meu estilo de vida. Isso tem que ser algo real. Porque senão é como o espírito de Caim. É religiosidade, meu irmão, mas sem obediência. É querer fazer as coisas do meu jeito para dizer, mas eu fiz, porque alguém pode dizer que o Caim não ofertou? Alguém pode dizer que Caim não ofertou naquele dia? Porque ele ofertou. Mas ele não ofertou com fé. Eu vou à igreja, eu participo do culto, eu faço parte de um dos ministérios da igreja, eu tenho um título. Não, mas eu falo do amor de Deus. Ninguém pode dizer que não, porque eu fiz. Mas Deus conhece pensamentos e intenções do nosso coração. E esse é o ponto. Nós temos que ser de Jesus verdadeiramente, meus irmãos. E servir a Jesus verdadeiramente. A nossa entrega precisa ser total. Porque senão, inconscientemente, nós estamos fazendo como Caim fez. E Caim permaneceu na presença de Deus? Não. E o fim de quem não age dessa forma também
é não permanecer na presença de Deus. Naquele dia a Bíblia vai dizer: mas Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz sinais. Alguém vai dizer que não fez? Porque fez. Mas Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então isso na verdade é meramente aquele culto religioso, mas sem a obediência, sem a direção. Eu quero viver no país, mas seguir as minhas próprias normas. Cada país tem as suas normas e eu preciso respeitá-las. Assim como no reino dos céus também tem as suas normas. E para poder viver nesse reino eu preciso também o quê? Respeitar. Isso é importante, meus irmãos. Isso é importante. É aquilo que a gente sempre bate nessa tecla. Você está vivendo nesse país? Ninguém aqui vai ficar apontando o teu status migratório, meu irmão, porque não compete a nós fazermos nada disso. Compete a nós ensinarmos. Faça o que é certo. Faça de acordo com aquilo que precisa ser feito. Caminhe em santidade, caminhe em temor, caminhe em verdade. Cumpra as suas obrigações como cidadão. Respeite as normas, faça tudo direitinho. Busque de uma forma correta com que você consiga entrar no seu processo e com isso conseguir aquilo que você almeja para permanecer tranquilo no país, para que você possa desenvolver o seu melhor e aqui crescer e fazer como aquele povo que foi muitas vezes levado para a Babilônia e ali você estabelecer família e ali você ver seus filhos se casarem e ali você produzir na terra e ali você também gerar emprego para as pessoas da terra. E Deus tem poder para fazer isso. E quando nós entendemos isso, a gente não vive com aquela culpa, com aquele peso. A gente vive porque o nosso culto ele é real. A gente não faz apenas para se mostrar ou apenas por um desencargo de consciência, mas até para ser cidadão nós somos de uma forma que é plena. E confiamos de que Deus é poderoso para mudar leis, para mudar normas, porque Ele está acima de pessoas. Essa tem que ser a nossa confiança. Então, quando você for fazer algo para Deus, a primeira coisa que a gente aprende como lição: faça com fé. A Bíblia, no mesmo capítulo de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. É Hebreus 11:6. A gente precisa agradar a Deus, a gente precisa realmente se chegar a esse ponto e alcançar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Amém? Mas um outro ponto importante de que acontece: no momento em que a oferta dele não é recebida, veja só o que aconteceu. Volta para Gênesis capítulo de número 4, verso de número 6. Gênesis capítulo de número 4, verso de número 6. Diz: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vamos ler o estudo, depois eu lhe explico. Deus deu a Caim uma oportunidade de arrependimento, mas o orgulho falou mais alto. O espírito de Caim odeia ser corrigido e prefere matar do que mudar. Então, no momento em que Deus chega para ele, Deus pontua: Caim, por que você está com essa cara de quem chupou limão azedo? Por que você está de bico? Por que você está meio desanimadinho? Por que você está com essa cara fechada? Por que você realmente se fechou de um tempo para cá? Por que você não conversa? Por que você se esconde? Por que você não quer mais relacionamento? Então você veja, meus irmãos, que toda vez quando algo não é feito com fé, a reação de quem não age com fé por não ser aceito, sempre vai ser essa. Isso é espírito de Caim. Vai fechar o semblante.
Mas Deus pontua. Deus confronta. Deus não é aquele que vê o problema e faz de conta que não vê. Às vezes a gente não gosta daquelas pessoas que pontuam para a gente, mas essas são as melhores, porque elas querem nos ajudar. Mas nem sempre a gente gosta disso. Quando o filho faz uma coisa errada, o que ele menos quer é ficar na frente do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe vai olhar e vai dizer o quê? Eu te disse. Eu te falei. E eu te disse dói, né? Eu te avisei. Isso machuca. Então a gente não quer fazer isso. Quando a gente faz alguma coisa errada e o pastor sabe, onde a gente quer menos estar? Né? Na igreja. Porque sabe que em algum momento o pastor vai nos chamar para... E se fala assim, ó, estou te esperando no escritório depois para a gente conversar. Aí já bagunça tudo. Aí já bagunça tudo. Tem gente que foge desse momento. Tem gente que foge desse momento. Porque sabe que o dia que for chamado, vai ter que dar explicação. Vai ter que dar explicação. Mas tem gente, meu irmão, que fica pensando tanto na explicação que vai dar, e depois vai se enrolar cada vez mais. Porque quando a pessoa ela está no erro, e ela acha que ela está certa, ela não quer ouvir nada e nem Deus ela quer ouvir. Nem Deus ela quer ouvir. Porque ela já criou os seus próprios argumentos e a sua própria defesa. Ela já se arma, ela já se fecha. Então quando Deus vem e fala, por que está caído o teu semblante? E Deus diz, se você fizesse bem, você teria sido aceito. Mas porque você fez mal, o pecado está à porta. E sobre ti será o desejo, e sobre você vai o quê? Dominar. Sabe aquilo que você achou que era do seu jeito, da sua forma, e que você fez meramente por fazer? Isso não foi aprovado. E aí você botou no teu coração de que eu é que estou errado, e você é que está certo. Então ou você aceita do meu jeito, ou então não vai ser. Ou você me aceita do jeito que eu sou, ou então... Só que Deus falou assim, essa ira que você está trazendo, isso aí vai dominar a sua vida. A partir de agora você vai ser guiado por isso. Você vai ser guiado por essa mágoa, você vai ser guiado por esse ódio, você vai ser guiado por essa tristeza. E toda pessoa que muitas vezes se deixa ser enganada pelo diabo, ela é guiada por aquele sentimento de engano. Pode ver. Pega uma pessoa que está chateada com a outra. Sempre o que vai dominar ela fazer as coisas ou julgar é baseado na chateação que ela tem. Não é baseado em outra coisa. Porque ela está presa, é um espírito de Caim que está dominando a vida dela. Só que ela não se arrepende. Ela não se arrepende. E o problema de não se arrepender, meu irmão, de se colocar numa posição maior que Deus, é fazer igual Lúcifer quis fazer. Ter uma posição maior do que a do Senhor. Saber mais do que Deus. E foi expulso. Lá em Tiago, no capítulo 3, verso 16, você pode ler esse texto comigo? Tiago, capítulo de número 3, verso 16. Olha o que diz o texto sagrado. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 16. Olha só o que diz. Tiago 3,16 diz, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há o quê? Perturbação e toda obra perversa. Então, meu irmão, aonde não é pleno, aonde o culto não é pleno, aonde a religiosidade impera sem a obediência, isso faz com que as nossas ações, elas sejam também más. Isso faz com que nós não tenhamos o reconhecimento daquilo que é certo e não venhamos de pronto se arrepender, e arrependimento é mudança de atitude, é eu estar caminhando numa direção e eu entender, esse caminho vai me levar para a queda, então eu vou parar, vou virar 180 graus e... Tem gente que até aceita virar, mas quer virar 360. Ou seja,
ela quer voltar para o mesmo lugar. Ela sempre volta para a mesma direção, sempre bate na mesma tecla, sempre se perde com as mesmas questões, porque ela não está disposta a mudar, ela não entende. Eu errei e eu preciso voltar. E a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste e o quê? E arrepende. Antes que alguém tome a tua coroa. Antes que você perca aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Então naquele momento ele se fecha. Por quê? Porque vem um sentimento do coração. Então, ao invés de perdoar, ele agora preferia matar. Deixa eu resolver do meu jeito a situação, porque agora o problema não sou eu, o problema é meu irmão. Porque o meu irmão fez o que era certo, então agora o meu problema é com ele. Eu tiro a minha responsabilidade e coloco a culpa que é minha sobre quem é inocente. E aí eu culpo o inocente. Então ele já não via mais Abel como seu irmão, ele agora via Abel como seu inimigo. E tem muita gente, meu irmão, que agora está vendo o seu irmão como se fosse o seu inimigo. Porque a pessoa ela não para entender, o espírito de Caim está operando na vida dela. Aquilo que ela fez nunca foi genuíno, aquilo que ela fez nunca foi real. Aquilo na qual ela fez sempre foi para se aparecer, mas nunca foi na essência. Foi premeditado. Então esse é o segundo ponto para a gente observar. Primeira coisa, meu irmão, a nossa oferta precisa ser com fé. O nosso culto precisa ser real, não pode ser religioso apenas. E nós temos que aproveitar essa oportunidade, aonde nós paramos e diante da correção, nós dizemos sim, Senhor. Porque quem resiste à correção, meu irmão, está dando um passo muito sério para o abismo. Terceira coisa que eu gostaria de destacar com você, verso 8. Volta lá para Gênesis 4, verso 8. Gênesis 4, verso 8. A ira que leva à morte. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que entrando eles no campo, se levantou Caim contra Abel e fez o quê? E o matou. Vamos no estudo? A inveja não tratada virou assassinato. O espírito de Caim transforma o culto em competição e a comunhão em confronto. Ele não tratou daquilo que precisava ser tratado. Deus chamou ele para a responsabilidade e ele se fechou para Deus. E deixou aquele sentimento vivo e aquele sentimento ganhou corpo. E agora, ao invés de olhar Abel como seu irmão, Abel passou a ser o seu inimigo. Abel passou a ser aquela pessoa na qual ele olhava para ela e via nela um problema. Por quê? Porque ele foi melhor do que eu. Porque Deus gostou mais dele do que de mim. Porque ele é o queridinho e não sei o que lá. Porque eu também estou pagando preço e ninguém me valoriza, valoriza o outro. Porque o fulano chegou agora na igreja e já foi dado algo para ele, e eu estou aqui há tantos anos e para mim nada é dado. Então a nossa missão passa a ser competição. Quem faz mais? Aí onde a gente vê aquele desfile de modas na igreja, né? Porque todo dia eu tenho que vir diferente, porque senão vão reparar na minha bolsa, vão reparar. E hoje em dia está muito complicado isso, né? Porque antigamente a pessoa comprava e vinha. Aí quem via, mas hoje ela compra e ela já tira a selfie lá dentro do provador e todo mundo já viu. E aí como é que ela vai fazer depois? Porque já foi visto. Aí já vira uma bagunça esse negócio. Aí vira aquele negócio. E a gente vive por isso, a gente serve por isso. Esses dias eu estava falando com a minha esposa. Quando foi? Acho que sexta-feira, eu estava vindo para o culto. Eu estava conversando com ela. Eu estava falando exatamente sobre trabalhos ministeriais. E nós falávamos assim, nós precisamos ficar atentos em relação a algumas coisas. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando nós começamos a fazer encontros aqui na igreja,
Nós começamos, né, com carinho preparar algumas coisas para que tudo fosse bonito e as pessoas pudessem chegar e fazer isso de uma forma plena para o Senhor. E cada dia que passa, meus irmãos, eu vejo que hoje em dia parece que se você não fizer cada vez melhor, se você não fizer cada vez mais luxuoso, cada vez, os encontros deixaram de ter uma essência. Então a preocupação agora é se a xícara é folhada a ouro, é se o guardanapo não sei o que lá, mas a essência mesmo do negócio que é o que importa. Aí nessa busca a gente mistura o que é santo com o que é profano, é crente misturado com gente que não é crente, mas que fala de Deus. E aí o culto ecumênico está formado. E a gente aplaude e acha isso maravilhoso. Por quê? Porque é lindo, porque a xícara é folhada a ouro, porque não sei o que lá. Eu falava isso com a minha esposa, vamos parar com esses negócios. Não quer servir a Deus, vai servir a Deus na essência. Porque o resto é só trabalho e mais nada. E canseira. E o objetivo mesmo não é alcançado em nada. Vamos parar com esse negócio. Porque às vezes, meus irmãos, a gente perde tempo em tantas coisas e que ninguém dá valor para nada. E parece que você tem a obrigação de cada vez fazer, e aí fica esse negócio. E só te desgasta. E o mais importante é ser tratado aonde? Lá dentro. E às vezes a gente trata tanto fora e se cansa tanto para fazer isso, que não faz nada. E hoje, quando eu vejo isso, irmãos, pessoas que são de Jesus, se unindo com quem não é de Jesus, porque fala de Jesus, a pergunta é que Jesus que está falando. Porque não tem comunhão entre santo e profano. E quando uma pessoa que é de Jesus se une com alguém que não é de Jesus, ela já mostra que ela está pior do que aquela outra que é. Porque ela não respeita aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Mas o discurso é bonito. Não, mas é para alcançar. Porque Deus usa até a pedra, usa até a mula se Ele quiser. Usa. Mas para falar para o profeta não ser uma mula. É para isso que Ele usa. Então, meus irmãos, ao invés de a pessoa viver liberta desse espírito de Caim, ela às vezes traz isso no coração. Porque ela quer fazer as coisas por competição. Ela assume uma posição na igreja, um chamado, um ministério lhe é confiado, e ela muitas vezes, ao invés de fazer aquilo para gerar, ela quer fazer porque quer dar mais resultado do que o outro, como se fosse linha de produção, e quem fizer mais vai ter prêmios e benefícios. Esse não é o caminho. Porque o culto, meu irmão, ele não dá para ser feito sozinho. Porque onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, eu estarei presente. Igreja não é parede física, gente. Igreja é isso aqui, ó. É uma reunião de pessoas com um propósito de adorar a Deus. Aí o Senhor está no meio. Não importa se tem LED, não importa se a cadeira é confortável, se o templo... Não. O que importa para o Senhor é isso. Se a gente sair daqui e tiver que se reunir lá na rua agora, mas tiver... Nós formamos ali uma igreja. E ali a gente está adorando o Senhor, e ali a presença dele vai estar do mesmo jeito. Isso é importante a gente entender. Isso não desqualifica o fato de você ter que vir ao templo e à congregação, como muitos fazem e erram. Ao invés de nós avançarmos, nós retrocedemos. Depois da pandemia criou-se a cultura, vamos para as casas, vamos voltar para as casas. Aí já está fazendo o contrário do que a Bíblia diz, porque fala para não abandonar a congregação. Uma coisa é a igreja primitiva que vivia em fuga. Outra coisa é a liberdade religiosa que nós temos de adorar. Isso não pode ser trocado. Essa inversão de valores que existem está trazendo prejuízos grandes para a obra de Deus. Porque é onde você tem neófitos que são colocados à frente, que não tem estrutura para fazer. E aí vai bagunçar, como tem bagunçado. Eu atendo toda semana gente com problema. Toda semana eu atendo pessoas com... Toda semana eu tenho pessoas no meu escritório sentadas conversando. E atendo desde pregadores a pessoas mais simples. Como é triste a gente ver a falta de conhecimento da Bíblia Sagrada na vida de pessoas, pessoal. É triste. Esses dias mesmo conversando com uma pessoa, pregadora. Eu disse, a Bíblia trata sobre isso. Ai, deixa eu anotar que eu nunca vi isso. Não pode, gente.
Como é que pode? É algo que a gente cita todo dia na casa de Deus. Como é que eu nunca vi isso? Então, muitas vezes, a gente sofre por causa disso. Então, nesse momento, Deus vem, Deus ele chama, Deus ele traz, só que o sentimento é maior. E, às vezes, a gente é guiado por esses sentimentos que foram gerados pela falta de fé. Então, a nossa maneira de servir, o nosso culto é religioso, mas não tem obediência. Porque não é baseado na forma como Ele espera. A Bíblia diz, o Senhor é Espírito, importa que os o adorem como? O adorem como? Então, se não for em Espírito e em verdade, como é que Ele vai reconhecer essa adoração? É igual dentro de uma casa. Eu chego para minha mulher e eu dou para ela um carro, eu dou para ela uma bolsa de marca, eu dou para ela um sapato de marca, eu levo flores para ela. Mas no coração dela ela fala assim, ele não me ama. E aí eu digo, mas como que eu não te amo? Eu dou tudo para você, eu compro tudo para você. Mas para ela o amor seria, não eu só dar coisas para ela, seria eu estar com ela, passar tempo com ela. Porque muitas vezes eu dou tudo, só que eu nunca estou com ela. Porque eu digo, minha vida é corrida, eu trabalho o dia inteiro. Então, aquilo que para mim eu entendo como amor, não é o que ela entende como amor. Então, todo o meu esforço vai ser vão. Você entende isso? Então, a mesma coisa no mundo espiritual. Mas eu dei, Senhor, do fruto da terra para ti. Pois é. Só que como eu conheço o pensamento, a intenção, faltou fé. E o teu coração agora foi desmascarado. E eu estou falando com você para que você se desperte, mas você não acorda. E ainda você está achando que eu estou errado. E você quer que seja do teu jeito. E agora você começou a culpar inocentes. E agora você prefere matar do que se consertar. Agora você prefere romper do que você fazer o que precisa ser feito. Você prefere arrumar suas malas e ir embora e manter esse discurso de que ninguém gosta de você, que ninguém zela por você, que você foi abandonado e que você não sei o que lá, do que simplesmente você tomar atitude e vir e confrontar a situação e resolver a situação. Mas sempre a culpa é do outro. Sempre o erro é do outro. E na verdade o outro não tem nada a ver. O meu problema é com Deus e é comigo mesmo. Porque aquele espírito entrou na minha vida e está dominando. E eu não percebi, e ele está fazendo morada, e ele está vivendo no meu coração. Provérbios, capítulo 27, verso 4, olha o que diz o texto sagrado. Provérbios, capítulo de número 27, verso 4. Provérbios, capítulo 27, verso 4. Diz, cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Então você veja que quando a gente permite que esse sentimento venha ao nosso coração e ganhe morada, o que isso pode trazer para a nossa vida? Irmão, nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Nós não podemos servir a Deus e prestar culto a Deus de qualquer jeito. Isso precisa ser feito com fé. A nossa vida precisa ser uma vida de fé, porque se não for, esses sentimentos vão tomar a nossa vida e vão começar a nos guiar, e isso não tem fim, porque esses sentimentos são destrutivos e não se param enquanto não houver um reconhecimento e um arrependimento. Um alerta espiritual para nós, vamos para o estudo. O espírito de Caim é um dos mais ativos nas igrejas. Ele finge adoração, mas não aceita o confronto. Ele quer aplausos, mas não transformação. O perigo está em fingir santidade sem se deixar moldar. Esse é o ponto. Esse é o alerta que nós temos nessa manhã para o coração de todos. Se guarde desse espírito em nome de Jesus. Se guarde disso em nome de Jesus. De uma forma prática, vamos lá.
Você serve a Deus por fé ou por obrigação? Isso é uma coisa que cada um de nós precisamos responder. Nós estamos servindo a Deus por fé ou por obrigação? Você está aqui hoje, na igreja, nessa manhã, por quê? Por fé ou por uma obrigação? Segunda coisa, você aceita a correção espiritual ou se ofende facilmente? Como que nós reagimos diante das correções do Senhor na nossa vida? Lembrando que correções do Senhor muitas vezes podem ser feitas por pessoas que vão falar não de si, mas vão falar conforme a Bíblia Sagrada diz. É um pai que corrige um filho, é um pastor que corrige uma ovelha, é muitas vezes alguém que tem autoridade sobre nós, que nos corrige diante de um trabalho ou de uma obra errada na qual nós fizemos. Porque essa é uma obrigação de quem tem um cargo de autoridade, de comando, de fazer para com os seus. Dar o exemplo, mas ensinar e corrigir. Como é que nós reagimos quando somos corrigidos? Nós recebemos aquilo e reagimos como? A Bíblia fala que a correção ninguém gosta dela. No momento ela é igual amarga. Só que a Bíblia diz que o fruto da correção... A questão não é você ser repreendido e... na hora, porque eu não gosto de ser repreendido. Você gosta? Ninguém gosta, meu irmão. Ninguém gosta. Mas quando eu recebo aquilo, eu recebo como? Miserável. Tá bom, você vai ver. Vai chegar a tua hora. Não, tudo bem. Não, me desculpe. Não, eu errei. Errei nada, miserável. Você vai me pagar. Como é que nós resistimos diante disso? Como é que nós reagimos diante disso? As pessoas podem não ver, mas não esqueça, Deus vê. Mas a nossa reação abre portas para que Satanás possa entrar, porque tudo que ele precisa é disso, é de uma brecha. E se ele encontra essa brecha, ele entra. E aí vai fazer morada ali, meu irmão. Outra coisa. Tem inveja de quem é usado por Deus, ao invés de se inspirar neles? Meu irmão, quantas pessoas Deus tem usado de uma forma especial? Glorifique a Deus por essas pessoas. Nós não estamos em uma competição. Todos nós servimos ao mesmo Deus. Cada um de nós, meus irmãos, tem um momento na qual Deus ele usa de uma forma especial. Eu louvo a Deus pelos meus guias na fé. São homens piedosos que me ensinaram e ainda hoje me ensinam a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu louvo a Deus também por uma geração que eu vejo que tem avançado e tem crescido. E cada um de nós, em algum momento, pudemos fazer parte de muitas coisas. Eu fico feliz quando eu ouço pessoas dizerem: poxa, pastor, olha, te conheci há muito tempo, olha, participei dos seus cultos, olha, ali eu fui abençoado, ali eu conheci Jesus, o Senhor me batizou, olha, quando o Senhor apresentava o programa lá no Brasil, olha, eu ali me acheguei ao Senhor. Eu conheci agora nesses dias uma senhora que o filho dela chama Glauber, ela colocou por homenagem, ela falou: pastor, eu conheci o meu marido num culto seu, nós nos casamos. E aí, no dia que o senhor foi transferido para a América, eu tive a notícia de que eu estava grávida. Eu falei: eu participei do culto de despedida do senhor. Eu falei assim: eu e meu marido, nós temos um carinho tão grande, botamos o nosso filho no nome de Glauber por sua causa. E ele é uma bênção hoje. Então, são coisas que você ouve e você diz: glória a Deus por isso. Então, em algum momento, Deus pode te usar. Aqui em Boston, seja na Flórida, os lugares onde o Senhor nos deu graça de passar.
Como é bom quando você passa por ali e você deixa amigos, você pode ser canal de bênção na vida de pessoas. Isso é uma bênção. O ministério nos proporciona esse privilégio da gente ver quão grande é a família, né, da obra de Deus. Quantos cantores eu não vi e tive a graça de poder lançá-los e tocá-los na rádio. Posso citar o nome de dezenas e dezenas para vocês aqui, que nós vimos desde o começo, fizemos parte da vida do ministério deles. Isso nos alegra muito. Não nos faz melhor do que ninguém, mas nos alegra. Mas a gente vê hoje uma geração que hoje é usada por Deus e que muitas vezes estão indo e vão fazer muito mais, e tem que ser assim, meu irmão. Porque a alegria do pai não é ver o filho fazer menos do que ele. A alegria do pai é ver o filho fazer mais do que ele e além dele. Então, que essa nova geração que conhece hoje das redes sociais, da inteligência artificial, possa usar isso de uma forma positiva para chegar mais longe com o Evangelho e para alcançar mais pessoas e para levar pessoas ao reino de Deus. E é isso. Mas aí a gente vê e fala assim, nossa, olha só, o fulano está fazendo isso, era para eu estar ali. Que besteira é essa, pessoal? Mas às vezes a gente deixa isso no coração, porque alguém está desenvolvendo um projeto lá na empresa, e o projeto dele avançou e o meu parou, aí eu fico, não, glória a Deus, nós somos um time, nós trabalhamos no mesmo lugar, se a empresa crescer, vai ser bom para todo mundo. Mas se a empresa não crescer, vai fechar a porta, vai todo mundo para a rua. Então, que bom que o fulano teve essa sabedoria e conseguiu. Graças a Deus por isso. Conta comigo. Talvez no dia de amanhã possa ser eu, no dia de amanhã pode ser você, que vai muitas vezes conseguir fazer algo e que vai dar condições. Então, essa unidade tem que se fazer presente. Não deixa esse espírito de Caim, de inveja, entrar no coração, não. Porque isso, meu irmão, isso corrói. Isso, ao invés de somar, isso subtrai. Então isso não pode estar presente no coração, muito pelo contrário. 1 João 3,12, olha o que diz o texto sagrado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. 1 João, capítulo 3, verso 12. 1 João, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz. Não como Caim, que era do maligno. Olha que sério. Caim, ele era de Deus? Caim, ele era de quem? Do maligno. E matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram, e dos seus irmãos eram o quê? Justas. Olha só. Por que ele fez aquela maldade? Por que às vezes pessoas tiram outras da casa de Deus? Porque elas são más. Porque elas não têm arrependimento sincero. Porque a sua essência é podre, é ruim, é maligna. E se não for liberta, não vai reconhecer isso. E vai continuar matando pessoas. E tem muita gente que tem matado pessoas. Tem muita gente que tem matado pessoas, porque são do maligno, porque o espírito é mau, porque na verdade a maneira como elas se chegam a Deus é apenas religiosa, mas não tem obediência. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e dos seus irmãos eram justas. Ele deixou aquilo estar no coração dele. Meu irmão, esse espírito de Caim continua vivo e isso tem que ser retirado do nosso meio em nome de Jesus. E se está na nossa vida, tem que sair também em nome de Jesus. Para a gente terminar, vamos no estudo. Deus está pronto para nos corrigir com amor. Ainda hoje Ele nos chama. Como Deus disse lá em Gênesis 4:6, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. O pecado está à porta, mas pelo Espírito Santo nós podemos dominá-lo. O espírito de Caim ainda quer invadir nossos púlpitos e ministérios, mas em Cristo podemos vencer este espírito com fé, humildade e verdade. Diga graças a Deus.
Nós vamos se colocar diante de Deus, meu irmão. Nós vamos abrir o coração. E se nessa manhã há algo de Caim na nossa vida, hoje nós vamos rejeitar isso e botar isso para fora. Porque o único Espírito que habitará na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Vamos nos colocar diante de Deus. Na semana que vem, no próximo domingo, nós vamos falar sobre o espírito de Lameque. Lameque, ele era bisneto de Caim. Lameque representa o orgulho que desafia a justiça de Deus. Semana que vem nós vamos ter um estudo muito especial. E Deus colocou no meu coração ministrar essa série por conta de Lameque. Foi isso que o pastor que eu disse para vocês, Eduardo, lá do Distrito Federal, fez a menção e que chegou no meu coração. E disso eu comecei a buscar. Olha que eu prego o evangelho há muitos anos. Já fazem 30 anos de ministério que eu tenho. E já passei por Lameque muitas vezes, mas aquilo entrou no meu coração, eu disse para vocês, de uma forma que eu fui buscar de Deus. E o Senhor foi acrescentando no meu coração esse entendimento. Nós vamos ter um culto muito especial também semana que vem. Convide pessoas para estar com você. Ajude pessoas. Esses dias vão ser libertadores, vão ser especiais. Amém?